Olá galera, meu nome é Lohan e hoje a gente vai fazer um exercício de termologia. O exercício que a gente vai fazer é do livro Ensino Médio, do Ramalho Toledo, Fundamentos da Física. É o exercício, o teste na verdade, que ele coloca, T8. E diz o seguinte: 3 corpos encostados entre si estão em equilíbrio térmico. Nessa situação, ele dá 4 itens e ele quer que você aponte qual é o item verdadeiro. Então, 3 corpos estão em equilíbrio térmico. Vou colocar aqui a descrição do problema. Então, você tem 3 corpos. Vou representar esses corpos como caixas aqui, quadrados, mas eles não precisam ter essa forma e não necessariamente são sólidos nem nada disso. Isso é só uma representação espacial do que a gente está falando. Então, eles estão em equilíbrio térmico, esses 3 corpos. E estão encostados. Podem estar encostados de outra forma, pode estar encostado assim, pode estar encostado, pode ter 2 aqui, um terceiro aqui entre eles. Então o que importa é que eles têm que estar encostados entre si. Então ele diz o seguinte, ele pergunta, né, qual desses que é o verdadeiro, que é a resposta, o item verdadeiro? Letra A, os 3 corpos apresentam-se no mesmo estado físico. Então, essa é a proposta da letra A. Vamos ver se isso aqui é verdade. Os corpos estarem em equilíbrio térmico não significa que eles têm que estar no mesmo estado físico. É possível que corpos que estão em estados diferentes, tipo um está no gasoso, outro está no líquido e o outro no sólido, eles podem estar em equilíbrio térmico. Né? Um exemplo disso, se a gente aquece, por exemplo, uma panela com água, a panela em si ela vai ganhar temperatura, vai ganhar energia térmica, vai aquecer a água, e a água vai também receber essa energia térmica. Vai chegar um ponto em que a energia térmica da água vai ser igual à energia térmica da panela. No entanto, o estado físico desses 2 corpos são diferentes. Um está no estado líquido, o outro no gasoso, no sólido. Então não tem nada a ver. Por exemplo, o próprio ar que está próximo ali na superfície da água, ele também recebe energia térmica. E naquela superfície ali, próxima à superfície, há um equilíbrio térmico. No entanto, eles estão em estados físicos diferentes. O ar, no caso, no estado gasoso e a água no estado líquido. Então, o equilíbrio térmico não implica necessariamente em que os corpos têm que estar no mesmo estado físico. A letra A não está correta. Letra B. A temperatura dos 3 corpos é a mesma. Então, o que significa equilíbrio térmico? Equilíbrio térmico é exatamente, se eu colocasse aqui esse corpo com uma determinada temperatura, por exemplo, 5 graus Celsius. Esse aqui com uma temperatura de 10 graus Celsius. Esse aqui com uma temperatura de 5 graus Celsius também, por exemplo. O que acontece é que esse corpo, né, entre esses 2 corpos que têm a mesma temperatura, ele vai dissipar a energia térmica dele para esses corpos que estão mais frios em relação a ele. E esses corpos vão absorver essa energia térmica, de modo que a temperatura desse corpo do meio vai diminuir e a temperatura desses 2 corpos encostados nesse corpo do meio vai aumentar. Isso vai acontecer, esse processo de fluxo de temperatura ou de energia térmica, vai acontecer até que todos eles tenham a mesma temperatura. A temperatura, no caso, essa temperatura final, ela vai ser maior do que 5 graus, porque eles vão esquentar, a temperatura final de todo o conjunto, e menor do que 10 graus. Né? Então, necessariamente, quando eles estão em equilíbrio térmico, eles têm que ter a mesma temperatura. Então, o item B é o item correto. Agora vamos ver se os outros itens também, se tem algum outro item correto. Porque aqui tem uma alternativa que, a alternativa E, que diz que há mais uma proposição correta. Se houver mais um item correto, então a alternativa E pode ser a resposta certa. Então vamos ver o item C. O calor contido em cada um deles é o mesmo. Então, aqui cabe diferenciar o que é calor e o que é temperatura. O calor é exatamente, né, nesse exemplo que eu dei aqui, por exemplo, em que eu coloquei aqui 5 graus Celsius nesses 2 corpos aqui e 10 aqui nesse do meio, o calor é exatamente o fluxo de energia térmica. O calor ele não está contido num corpo. O calor ele é esse fluxo de energia térmica que acontece entre os corpos, nesse caso aqui, por contato. Então, eu não posso dizer que o calor contido em cada um deles é o mesmo, porque essa ideia de calor contido já está errada. Então, essa resposta não tem nem como estar certa, pela própria forma como ela foi colocada. O calor não está contido em nenhum corpo.
e entender o corpo de maior massa tem mais calor que os outros dois. Então, a gente pode voltar aqui, né? Porque nesse exemplo inicial que eu coloquei, eu pressupus, né, apesar de eu não ter dito, que eles tinham o mesmo tamanho e a mesma densidade. Né? Ou seja, as mudanças aqui de temperatura só seriam relacionadas justamente à temperatura de cada corpo. Mas a massa do corpo e o tamanho dele pode influenciar também em como o calor ele é distribuído. Mas, no final, sempre os corpos vão estar na mesma temperatura. Isso é o que acontece. A temperatura final. Que é um exemplo que a gente pode pensar aqui, que é até óbvio, se a gente pegar um pedaço de metal muito grande, né, e esquentar um prego pequenininho, e eu encostar esse prego muito quente nesse pedaço de metal muito maior, o prego vai transportar a energia térmica que ele possui para o metal vai absorver essa energia, até que a temperatura dos dois seja a mesma. Aí você pode dizer, mas o prego esfriou e o outro não esquentou. Na verdade, o metal, por ser muito grande, ele elevou um pouquinho sua temperatura assim, só que como ele é muito grande, essa energia térmica se distribuiu nas partículas que formam, né, nas moléculas que formam a liga metálica que a gente está analisando. Então o tamanho, né, e a massa influencia sim, mas nesse caso aqui, Einstein diz que o corpo de maior massa tem mais calor que os outros. Ele está dizendo que o corpo tem mais calor. Assim como o item anterior, está errado em pressupor que o corpo ele armazena calor. O corpo não armazena calor. O corpo armazena energia térmica. Né? Então, um corpo com uma massa muito maior, então tem esse aqui, e eu tenho, por exemplo, outros dois corpinhos aqui, ó, pequenos aqui. No final do processo, a temperatura o fluxo de calor ele vai fluir de modo que a temperatura final em todos eles seja a mesma, independente da massa dos corpos. Então, é importante diferenciar isso aí. A temperatura ela está relacionada com a energia térmica, com a energia da agitação das moléculas de cada corpo, desses corpos aqui que estão em contato. E o calor está relacionado com o fluxo dessa energia térmica. E esse fluxo tem um sentido, né? Então a gente vai ver isso posteriormente quando a gente for tratar de calor. Então a resposta certa aqui, né, visto que todas as outras estão erradas, e a E então não poderia ser a certa, né, só pode ser a resposta item B. Então a resposta do teste 8 é B. Então por hoje é isso aí, pessoal. Um abraço.